Talvez você esteja ouvindo isso agora carregando um peso que não sabe explicar. Uma ansiedade constante, um medo silencioso de errar, de tomar uma decisão errada e perder tudo. E poucas pessoas percebem que a raiz desse sentimento aparece logo no começo da Bíblia, em uma frase que parece simples, mas que explica conflitos familiares, crises emocionais, dificuldades com dinheiro e até a sensação de estar sempre em dívida com a própria consciência. E é por isso que este estudo foi dividido em duas partes, porque somente no final você vai entender como esse versículo ainda governa as decisões que você toma hoje. Então não saia agora, porque o que vem depois conecta diretamente a palavra de Deus com a sua vida real. E a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando muitas pessoas leem esse versículo, elas enxergam apenas uma proibição, uma ordem rígida, quase como se Deus estivesse ameaçando o ser humano. Mas quando observamos com mais atenção, percebemos que Deus não começa falando de morte, ele começa falando de limite, e isso muda completamente o entendimento, porque na Bíblia, limite não é castigo, limite é proteção. Mas o ser humano sempre teve dificuldade de lidar com limites, porque acredita que limite significa perda, atraso ou falta de liberdade, quando na verdade é o limite que preserva a vida, a mente e o coração. O problema começa quando o ser humano passa a desejar não apenas viver, mas controlar tudo, decidir tudo sozinho, assumir o lugar de quem define o que é certo e errado sem depender de Deus. E é exatamente isso que a expressão conhecimento do bem e do mal representa. Não apenas informação, mas autonomia total, independência espiritual. E quando alguém tenta carregar esse peso, algo começa a se quebrar por dentro, porque o ser humano não foi criado para sustentar sozinho o peso de todas as decisões da vida. É aqui que nasce a ansiedade moderna, porque hoje as pessoas vivem pressionadas a acertar sempre, a decidir rápido, a não errar nunca, a sustentar família, trabalho, finanças e emoções ao mesmo tempo, como se qualquer erro fosse imperdoável. E essa pressão gera medo, culpa e um cansaço profundo da alma, exatamente como aconteceu quando o ser humano decidiu atravessar um limite que Deus havia colocado para protegê-lo. Talvez você esteja vivendo isso agora, dentro da sua casa, no seu relacionamento, tomando decisões impulsivas, dizendo coisas que depois se arrepende, gastando além do que pode, assumindo responsabilidades que estão te sufocando e depois se pergunta por que a paz foi embora, por que o coração não descansa, por que a mente não desliga nem à noite. E esse versículo revela algo muito sério. Quando ignoramos os limites de Deus, não é Ele que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos da fonte da vida. E reparem em algo importante, Deus não disse talvez você morra, Ele disse certamente morrerás, porque toda vez que um limite espiritual é ultrapassado, alguma coisa morre primeiro por dentro. Morre a paz, morre a confiança, morre a sensibilidade espiritual. E mesmo que a vida continue aparentemente normal, algo essencial já começou a se perder. E é por isso que tantas pessoas vivem sorrindo por fora e quebradas por dentro. Hoje, muitos vivem como se estivessem todos os dias comendo dessa árvore, tentando decidir tudo sozinhos, carregando o peso do bem e do mal nas próprias costas, se cobrando o tempo inteiro, vivendo com medo constante de errar. E isso gera conflitos familiares, porque a pressão transborda, gera problemas financeiros, porque decisões são tomadas sem sabedoria, e gera ansiedade, porque o coração sabe que está fora do lugar onde deveria estar. Talvez você nunca tenha ligado sua ansiedade às suas decisões, mas existe uma conexão profunda entre elas, porque quando Deus sai do centro das escolhas, o medo ocupa esse espaço. E quando o medo governa, a vida se torna pesada, cansativa e insegura. E é exatamente aqui que esse versículo começa a se tornar pessoal, porque ele não fala apenas de Adão, ele fala de você, da forma como você tem conduzido sua vida, suas escolhas e seus limites. E antes de avançar para a próxima parte, eu preciso te dizer que o que vem a seguir revela algo que quase ninguém percebe nesse versículo. Algo que muda completamente a forma como enxergamos Deus, a obediência e a liberdade. E é exatamente essa revelação que começa a quebrar o ciclo da ansiedade, do medo e da culpa, conectando novamente o coração humano à fonte da vida.
Quando entendemos que a morte mencionada por Deus não começa no corpo, mas na ruptura da conexão, tudo muda, porque passamos a perceber que muitas pessoas hoje estão vivas fisicamente, mas emocionalmente exaustas, espiritualmente distantes e mentalmente sobrecarregadas, vivendo uma rotina onde a paz foi substituída pela preocupação constante. E isso não aconteceu de uma hora para outra. Aconteceu aos poucos, sempre que uma decisão foi tomada sem Deus, sempre que um limite foi ignorado, sempre que a pessoa escolheu controlar em vez de confiar. A morte espiritual começa quando a dependência de Deus é trocada pela autossuficiência, quando a oração vira último recurso em vez de primeiro passo, quando a palavra deixa de orientar as decisões e passa a ser apenas um conforto ocasional. E isso se reflete diretamente na vida prática, porque decisões tomadas sem direção espiritual geram insegurança, e insegurança gera ansiedade, e ansiedade gera conflitos dentro de casa, no casamento, na criação dos filhos e até na forma como lidamos com o dinheiro. Hoje, muitas pessoas vivem cansadas não porque trabalham demais, mas porque decidem demais sozinhas. Carregam responsabilidades que nunca foram feitas para carregar sem Deus, e por isso vivem com medo de errar, medo do futuro, medo de perder o que conquistaram, medo de não dar conta, exatamente como Adão passou a sentir depois de atravessar o limite. Porque quando a conexão é quebrada, a confiança morre primeiro, e no lugar dela nasce o medo. Talvez você esteja vivendo um momento da sua vida em que cada escolha parece pesada, em que qualquer decisão traz angústia, em que o coração nunca descansa. E isso pode ser um sinal claro de que você está tentando conduzir a vida longe do centro que Deus estabeleceu. Porque quando Deus está no centro, mesmo decisões difíceis trazem paz. Mas quando Ele está fora, até decisões simples viram tormento. E é importante entender que Deus não colocou aquele limite para tirar algo bom do ser humano, mas para preservá-lo. Porque tudo o que Deus cria vem acompanhado de propósito e proteção. E quando ignoramos essa proteção, não ficamos mais livres, ficamos expostos. E isso explica por que tanta gente hoje vive emocionalmente ferida, espiritualmente confusa e mentalmente cansada, mesmo tendo acesso à informação, tecnologia e conforto. A grande mentira que acompanha a humanidade desde o Éden é a ideia de que obedecer a Deus limita a vida, quando na verdade é a desobediência que limita, aprisiona e adoece. Porque sem direção espiritual, o ser humano passa a viver reagindo ao medo, às circunstâncias e à pressão, e não mais caminhando com confiança. E isso se manifesta em crises de ansiedade, estresse constante e dificuldade de sentir alegria verdadeira. Mas existe esperança nesse versículo, porque se ele revela onde a queda começou, ele também aponta para onde a restauração pode começar. E a restauração começa quando o ser humano reconhece que não foi criado para viver independente de Deus, mas em comunhão. E quando essa comunhão é restaurada, algo poderoso acontece dentro do coração. A culpa começa a perder força, o medo diminui, a ansiedade deixa de governar e a vida volta a ter sentido. Talvez hoje Deus esteja te chamando não para ser perfeito, mas para voltar a confiar. Não para ter todas as respostas, mas para entregar novamente as decisões nas mãos dele. Não para viver sem limites, mas para entender que os limites de Deus são expressão de amor, cuidado e proteção, especialmente para quem já está cansado de viver no controle e na tensão. E essa é a grande reflexão de Gênesis capítulo 2, versículo 17 para os dias de hoje. Porque ele nos ensina que a verdadeira vida não nasce da autonomia absoluta, mas da dependência saudável. Não nasce do controle, mas da confiança. Não nasce da ausência de limites, mas da obediência que gera paz. E quando entendemos isso, começamos a viver de uma forma diferente, com menos medo, menos ansiedade e mais descanso interior. Que essa palavra te acompanhe nas suas decisões, na sua família, no seu trabalho e nos momentos em que a ansiedade tentar dominar sua mente. Lembrando você de que Deus não quer te tirar nada, Ele quer te guardar. E quando você escolhe confiar novamente, algo que estava morrendo por dentro começa a viver, e a vida passa a ser conduzida não pelo medo, mas pela presença de Deus. Se ficou até aqui, se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe, para mais pessoas poderem refletir assim como a gente. Venha maratonar todos os versículos da Bíblia junto com a gente.
A gente está fazendo de um por um. O primeiro foi Gênesis capítulo 1, versículo 1, e a gente vai até o último. Venha com a gente, venha! Ah, tem outro vídeo aí em cima, te espero lá, venha!